Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data correspondente a 7 de Menachem Av e vamos iniciar o capítulo 3 de Igeret HaKodesh, ou seja, na quarta sessão do Tânia, que é chamada de carta sagrada, que envolve cartas, epístolas enviadas, cartas pastorais, cartas com orientações espirituais enviadas pelo Rav Shneur Zalman no decorrer da sua vida e selecionadas e editadas pelos seus filhos pós-morte, após o seu falecimento, incorporando isso ao Tânia. Então, cada uma dessas cartas tem ensinamentos e tem mensagens espirituais. Essa carta de número 3 escreveu o Alter Rebbe para despertar a todos sobre a importância de dar tzedakah, da mitzvah de tzedakah, de praticar caridade, de fazer doações para pobres, necessitados, etc. E aqui ele vai nos explicar a grandeza e a importância da mitzvah da tzedakah. E na realidade, nessa quarta sessão do Tânia Igeret HaKodesh, várias das cartas do Alter Rebbe fazem alusão à mitzvah de tzedakah, enfatizam, explicando de forma profunda o alcance espiritual da tzedakah, o efeito especial causado pela mitzvah da tzedakah. Sabido que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, após o falecimento do Magid Mezritch, alguns dos seus principais discípulos decidiram fazer aliyah, ir para Israel, morar na Terra Santa. Houve uma cogitação do próprio Alter Rebbe de também acompanhá-los, mas no final eles orientaram, eles próprios disseram que o Alter Rebbe deveria permanecer onde está, para inclusive preencher o vazio no momento que esses mestres e líderes hassídicos, esses grandes mestres, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, etc., quando eles viajassem, que o Alter Rebbe, onde se encontra, que ele continuasse orientando todos dentro da filosofia hassídica, ensinando, transmitindo os ensinamentos que eram necessários. E o Alter Rebbe, além de tudo isso, ele também se incumbiu, ele assumiu a responsabilidade de buscar sustentação para todas aquelas famílias que participaram dessa primeira aliyah hassídica, cerca de 250 anos atrás, quando dezenas de famílias acompanharam esses mestres e, fazendo uma longa e difícil viagem, acabaram chegando e se estabelecendo em Israel, em Safed, em Tiberíades, mais no norte de Israel, etc. Só que a situação em Israel naquele momento era dificílima para todos que lá, para os todos e poucos que lá até tinham a coragem de habitar e de permanecer, por isso eles dependiam muito da ajuda que recebiam vindo de fora das comunidades na Europa, na Rússia, na Lituânia, etc. E o próprio Alter Rebbe, desde aquela época, ele se incumbiu e ele dedicava também boa parte das suas energias para arrecadar fundos e enviá-los para Israel para poder ajudar todas aquelas famílias que lá estavam estabelecidas. Então, nessa carta de número 3, que vai versar sobre a importância da tzedakah, em termos espirituais, etc., e aqui ele vai nos explicar até em termos místicos, esotéricos, a importância da tzedakah. Ele abre com um versículo no profeta Isaías 59, Vayilbash tzedakah keshirion vekova Yeshua berosho. Traduzindo meio que ao pé da letra, isso significa que ele, Deus, tudo isso é dito pelo profeta numa linguagem metafórica, e ele vestiu-se com tzedakah, como uma armadura e um capacete de salvação sobre sua cabeça. Ou seja, por assim dizer, como a gente falou, o profeta se expressa de forma metafórica para nos transmitir ideias e conceitos, e aqui boa parte da Hassidut, ela consiste nisso, em explicar essas metáforas. Não só as metáforas que se encontram no Tanakh, na Torá, nas Escrituras, nos profetas, mas também as metáforas utilizadas na própria Kabbalah. Explicar o seu significado para aproximar isso da nossa compreensão. Então, o versículo fala, por assim dizer, que Deus, ele vestiu-se, ele se reveste com tzedakah. E se fala que essa tzedakah que ele se reveste é como uma armadura. Ou seja, ela tem como efeito de uma armadura e como se fosse um elmo de salvação, um capacete para proteger, um capacete de salvação sobre sua cabeça. Essa é a tradução literal do versículo.
Então, a priori, como nós vimos, o versículo faz referência a Deus, conforme no contexto que ele se encontra nas profecias. Ou seja, por assim dizer, que Deus se reveste de uma vestimenta de tzedakah, e que essa vestimenta, por assim dizer, ela é como se fosse uma armadura. E não somente isso, não só como uma armadura ao corpo, entre aspas, mas o versículo ele acrescenta que isso também serve como um capacete de salvação para a cabeça. Ou seja, de forma alegórica, o que esse versículo está querendo nos transmitir? Em princípio, no sentido mais literal, a ideia do versículo é nos dizer que Deus se reveste de vestimentas de tzedakah e salvação. Ou seja, que Deus, ele, por assim dizer, se reveste, ele veste essa roupagem para quê? Para fazer uso dela, ou seja, para o povo de Israel, para Bnei Israel, para conceder ao povo de Israel tzedakah, para fazer bondade e caridade com os filhos de Israel e para trazer ao povo de Israel Yeshua, salvações. Então Deus, por assim dizer, o versículo, o profeta utiliza essa ideia de forma metafórica para nos dizer que Deus se reveste de tzedakah e de Yeshua, tanto de caridade e bondade como também de salvação, para conceder e transmitir isso para Bnei Israel, para os filhos de Israel. Porém, uma vez que nós sabemos que todos os assuntos acima, eles são decorrentes do nosso serviço espiritual, do trabalho de Bnei Israel aqui embaixo, de forma que aquilo que vem de cima é paralelo e corresponde àquilo que foi realizado por nós aqui embaixo. Essa é a explicação hassídica sobre a Mishnah que diz: Da malemala mimach, saiba o que há acima de você, acima de ti. Então os mestres hassídicos ensinavam, saiba que o que há acima é de ti, é decorrente e correspondente a ti, aquilo que você faz aqui embaixo. Ou seja, assim explicam os nossos livros que todo fluxo divino proveniente de cima, seja em forma de bênção, seja em forma de proteção, seja em forma de tzedakah, de bondade e caridade divina, ou em forma de Yeshua, de salvação, tudo isso depende do nosso serviço aqui embaixo, do nosso serviço, trabalho espiritual aqui embaixo. E proporcional ao nosso trabalho e serviço espiritual aqui embaixo, a gente atrai, desencadeia as bênçãos divinas, cada uma, ou seja, correspondente àquilo que foi feito por nós aqui embaixo. Em outras palavras, quando a gente fala que Deus está disposto a fazer tzedakah conosco, por que ocorre isso? Porque nós aqui embaixo estamos praticando a tzedakah. Então, no momento que nós fazemos e praticamos tzedakah, bondade e caridade aqui embaixo, nós causamos, nós que desencadeamos esse efeito, que por assim dizer, isso faz com que Deus se revista, vailbash tzedakah, que é shirion, que ele se reveste de tzedakah como uma armadura, a expressão do profeta, não é? Ou que, por assim dizer, ele veste como esse capacete, esse elmo de salvação na sua cabeça. E assim a gente encontra esse conceito nos ensinamentos dos nossos sábios, que eles interpretam esse versículo fazendo ele se referir ao trabalho de tzedakah de Bnei Israel. Ou seja, por mais que o versículo lá no profeta está falando de Deus, mas como nós falamos, isso é uma consequência, o que causa que Deus se reveste de tzedakah e etc., para fazer essa tzedakah conosco, é nosso trabalho, nossa atitude de tzedakah. Pedarshu, Rabotei Nuzal, interpretam os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Baba Batra. Mas Shirion Ze, eles analisam essa metáfora utilizada pelo profeta, que faz alusão a uma armadura. Deus se reveste da tzedakah como uma armadura e faz alusão a um capacete. E nos fala qual o significado disso, falam os nossos sábios. Mas Shirion Ze kol klipa o klipa מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה, כל פרוטה ופרוטה, מצטרפת לחשבון גדול.
Eles nos dizem, os sábios no Talmud, assim como uma armadura é formada de vários pedaços de metal. E esses pedaços de metal aqui, estamos falando de armaduras bélicas da época medieval, etc. Eles eram feitos em forma de escamas sobrepostas, quer dizer, eram pedacinhos de metal, como se fossem escamas, como escamas de um peixe, mas elas eram sobrepostas uma sobre a outra, de forma que a espada, ou a lança, ou a flecha do inimigo não pudesse penetrar, não é? Então ele nos diz que lá no caso da armadura, por que é utilizada a metáfora da armadura? Todas as escamas individuais se somam, elas se juntam, são muitas, por assim dizer, escamas pequenininhas, mas que todas elas, cada uma delas individualmente é pequena e etc. Mas quando todas elas estão juntas, próximas, sobrepostas uma sobre a outra, então elas se somam para formar uma grande armadura. Dizem os nossos sábios, isso é o efeito, assim também ocorre com a caridade, com a tzedakah que nós fazemos. Mesmo que às vezes nós estamos dando apenas uma pequena moeda para tzedakah, mas agora uma moeda, depois mais uma moeda, hoje uma moeda e amanhã outra e cada dia, etc. E no final das contas, todas essas moedas individuais que são dadas para tzedakah, para caridade, todas elas se somam, formando uma grande quantidade, não é? Assim como o resultado da união, da sobreposição de todas aquelas escamas pequenas. Isso acaba formando uma armadura, não é? Completa, um corpo inteiro protegido, etc. Da mesma maneira, tzedakah, talvez uma moeda que a gente deu agora, talvez não tenha tanto valor per si, outra moeda acrescenta algo, etc. Mas juntando tudo e acumulando tudo, isso produz um efeito especial, ou seja, que juntando todas essas pequenas contribuições, a gente alcança um Heshbon Gadol, isso acaba se acumulando numa quantidade grande, um valor maior, etc. Mas aqui se trata de um efeito especial cumulativo naquilo que se obtém através da tzedakah. E aqui ele vai nos dizer que não se trata apenas de alcançar, não é apenas uma poupança, não é uma moeda hoje e outra, no final acaba alcançando um valor grande. Ele vai nos dizer que isso também não é só o valor cumulativo, não é, de todas as moedinhas, mas mais do que isso se assemelha com uma armadura. E nós já vamos ver por que uma armadura, por que o versículo utiliza essa metáfora e o que ele está querendo nos transmitir com isso. Perush, ele nos fala a explicação, o sentido mais profundo disso é שהשריון עשוי קשקשים על נקבים והם מגינים שלא ייכנס חץ בנקבים וככה הוא מעשה הצדקה. Então, a armadura, como a gente já explicou, como ela é feita e composta, ela é feita de várias escamas de metal que são colocadas tampando todos os orifícios, todas as lacunas que há lá. E com isso elas acabam protegendo aquele que está envergando a armadura para que nenhuma flecha, nenhuma lança, etc., possa penetrar em nenhum orifício, em nenhuma lacuna e feri-lo. Não é? Ele nos diz, a tzedakah também, em termos espirituais, produz um efeito semelhante, ou seja, que além daquilo que a tzedakah produz, os benefícios que a tzedakah traz, além disso, ou seja, além das bênçãos que ela atrai, além da luz divina que ela desencadeia, a tzedakah também tem um efeito de proteção. A tzedakah também tem um efeito de guardar, de proteger, de preservar. Isso que ele vai nos explicar em seguida. Mas antes de chegar e voltar a essa explicação, ele nos dá uma introdução, talvez até uma introdução longa, extensa, para entender as mitzvot de forma geral, com o seu efeito e o seu alcance. Depois de falar do alcance e efeito das mitzvot de forma geral, ele vai voltar especificamente à mitzvah da tzedakah, que em vários lugares na literatura judaica é chamada da maior das mitzvot. Ou seja, que ela equivale, equipara-se a todas as mitzvot, que é a mitzvah grandiosa. Então, primeiro ele vai nos explicar o alcance espiritual das mitzvot em geral, e depois especificamente a tzedakah, que é a mitzvah, a grande mitzvah. Então, inicia a introdução ao Alter Rebbe nos dizendo, Biur Inyan, para entender esse assunto,
que Gdolat Tzedakah Mikol HaMitzvot, conforme disseram os nossos sábios que a Tzedakah é maior do que todas as outras mitzvot. A Tzedakah também é uma mitzvah, porém ela supera todas as outras. Shemehem Naasim Levushim LaNeshama, sabido em termos místicos espirituais, que através das mitzvot estamos compondo, ou seja, ao realizar as mitzvot, cumprir os preceitos, com isso são feitas vestimentas, roupagem para a alma. Através das mitzvot nós estamos criando roupagem para a alma. Na terminologia mística cabalística se fala que essa roupagem atraída através do cumprimento das mitzvot, ela representa o quê? Representa uma atração de uma luz divina infinita de um nível chamado Sovev Kol Almin. Aquele nível especial que envolve e cerca todos os mundos, todo o universo. Então, vamos por etapa, procurando entender isso. Em primeiro lugar, é trazido nos livros místicos que a alma pós-vida, a alma no Gan Eden, no chamado paraíso, ela precisa de vestimentas. Ela precisa de vestimentas. Ou seja, qual o significado dessas vestimentas, entre aspas? Qual o significado dessas vestimentas especiais, dessas vestimentas espirituais? Diz que a alma vai usufruir de divindade quando ela se encontra no Gan Eden, no paraíso. Isso é um prazer, é um deleite, é algo elevadíssimo. Porém, para que a alma possa ter acesso a isso, para que a alma, no chamado Gan Eden, no paraíso, ela possa desfrutar, usufruir da luz infinita de Deus, nós sabemos que mesmo aqui, luz é algo, ilumina, é algo positivo, mas uma luz muito forte, intensa, ela pode ofuscar a visão da pessoa. Pior do que isso, ela pode até cegar a pessoa. Então, por isso, até eclipses, outros fenômenos naturais, etc. Então, a pessoa, às vezes, nem só óculos escuro é suficiente, a pessoa precisa de outros elementos para protegerem a sua vista. Da mesma maneira, pegando essa analogia, a gente pode dizer que a alma no Gan Eden, a alma no chamado paraíso, ela vai usufruir da luz divina infinita, mas, para tanto, ela precisa estar equipada, precisa estar capacitada, precisa estar habilitada a isso, não é? Para poder captar e usufruir dessa luz infinita. E ela só vai poder sentir e captar essa luz infinita através dessas vestimentas. Essas vestimentas que são realizadas através das mitzvot, que são fruto do cumprimento das mitzvot, elas produzem esse efeito de habilitar a alma, ou até de protegê-la, ou enfim, de capacitá-la para usufruir da luz divina. Em termos cabalísticos, é sabido, aprendemos também isso já na primeira sessão do Tânia, que a Torá é comparada com o alimento da alma, enquanto que as mitzvot são chamadas de vestimentas da alma. Nós sabemos que alimento é algo que é interiorizado, que nós absorvemos, isso se torna carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, etc., né? Então, Torá representa aquilo que é mais interior, que é interiorizado. Por isso a Torá corresponde, na terminologia cabalística, se diz o que ela atrai, é a luz de Memale Kol Almin, aquela luz divina, aquela energia divina que preenche o universo, né? Que ela se encontra de forma interiorizada dentro das criaturas. Já a luz divina desencadeada pelas mitzvot, que são chamadas de levushim, assim como as de vestimentas, assim como a vestimenta ela paira por cima da pessoa, ela envolve a pessoa, cercando, ela não está dentro da pessoa. Assim também se fala que as mitzvot, a fonte raiz delas é decorrente da luz divina transcendental, não aquela que pode ser interiorizada pelas criaturas, mas aquela que está acima da capacidade das criaturas. Por isso ela não é internalizada, ela permanece de forma envolvente, ela circunda as criaturas, por assim dizer. Por isso também se fala que no Gan Eden a revelação divina é tão intensa, para que a alma esteja preparada para receber essa revelação, ela precisa das vestimentas, ou seja, ela precisa daquilo que foi obtido através das mitzvot, que é aquela luz divina transcendental. Somente quando ela estiver
cercada dessa luz divina, Sovev Kol Almin, que circunda, que envolve, etc., daí então ela vai estar habilitada a captar aquilo que é dado e concedido para a alma no Gan Eden, no paraíso. Se fala que através disso que a pessoa cumpre as mitzvot aqui nesse mundo, com isso ele produz as vestimentas espirituais para a sua alma no Gan Eden. E esse é o aspecto, esse é o efeito, o aspecto espiritual do cumprimento das mitzvot, ou seja, a pessoa está cumprindo a vontade divina, etc. E com isso ela está não só se espiritualizando, mas ela está também recebendo, por assim dizer, essa embalagem, essa proteção, essa vestimenta que vai capacitá-la de obter e captar mais espiritualidade posteriormente. Então, de forma geral, esse é um pouco do significado, não é? Do Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, a luz internalizada que preenche as criaturas, e a luz envolvente que transcende, e o efeito da Torá, que é chamada de alimento da alma, em contraste com as mitzvot, que são chamadas vestimentas, roupagem da alma. Torá é mais associada ao Memale Kol Almin, a luz que preenche, enquanto que as mitzvot estão mais relacionadas com a chamada luz envolvente. Que mvara perush Memale Kol Almin vesovev Kol Almin belikutei amarim ayen sham. Ele nos diz, ele nos remete a Likutei Amarim, a primeira parte do Tânia, ou as primeiras partes do Tânia, onde lá já foi explicado com mais detalhes essas características desses tipos de energia divina, a luz divina chamada Memale Kol Almin, que preenche os universos, e aquela que circunda Sovev Kol Almin, que envolve os universos. Não é? De forma geral, Memale Kol Almin, aquela que preenche, por ser uma luz, uma energia internalizada, então ela também é limitada de acordo com as criaturas. Cada criatura recebe dentro de si aquilo que ela pode captar, aquilo que ela é capaz de comportar, não mais do que isso. Já a chamada luz envolvente, que circunda os mundos, etc., isso se refere a uma luz, energia divina, que está acima das criaturas. Por isso ela não pode ser contida e comportada dentro das criaturas, e por isso ela permanece de forma envolvente, porque ela é transcendental. Nos fala como nós, criaturas limitadas aqui nesse mundo, podemos ter acesso a essa luz transcendental de Sovev Kol Almin, que envolve e circunda os universos, que está acima das criaturas. Nos fala que isso ocorre, ou seja, como nós conseguimos inclusive produzir as vestimentas para a nossa alma, que são fruto e produto, resultado da atração dessa luz envolvente divina, transcendental, Beitoreruta diletata e mitzvat Hashem veratzon Elyon Baruch Hu. Isso vem em decorrência de um despertar nosso aqui embaixo. Ou seja, isso é consequência, isso vem após uma iniciativa da nossa parte, quando nós nos despertamos aqui embaixo para nos aproximar mais a Deus, etc. Então isso ele nos diz, mitzvat Hashem veratzon Elyon Baruch Hu. Então nisso consiste a mitzvah de Hashem, a mitzvah divina, que é a expressão da vontade sublime de Deus. Ou seja, esse despertar nosso aqui embaixo, ao cumprir e praticar a mitzvah, cumprir e realizar a vontade divina, com isso nós estamos atraindo e desencadeando sobre nós essa luz envolvente, essa luz divina transcendental. Isso é o cumprimento, o efeito do cumprimento das mitzvot. Por quê? Porque as mitzvot são a vontade divina. É interessante que, assim como no ser humano o poder da vontade também é um poder transcendental, o intelecto está mais centralizado no cérebro. Sentimentos, a gente diz, estão mais simbolizados no coração e assim por diante. O poder da locomoção está nas pernas, poder da ação pode ser nos braços e assim por diante, mas vontade não tem um órgão específico. A vontade se espalha por todo o corpo de forma igual. Por isso, quando a pessoa tem vontade de levantar o braço ou de mover a perna, eles respondem instantaneamente ao comando. Por quê? Porque a vontade está presente por todo lugar. A vontade está presente por toda parte, porque ela é uma força transcendente
transcendental no próprio ser humano, vontade, também prazer, diferente do intelecto, das emoções e de outros poderes. Da mesma forma, quando nós queremos entender um pouco na divindade, quando nós falamos de vontade divina expressa nas mitzvot, vontade é algo transcendental. Aqui também, através do cumprimento, ao se alinharmos com a vontade divina, nós também atraímos e desencadeamos a energia divina transcendental de Sovev Kol Almin. Por isso, Torá é sabedoria, aquilo que deriva da sabedoria divina. A sabedoria, ela já é algo mais assentado, algo mais internalizado. Então, nós também, por isso a Torá se converte em alimento para a nossa alma, algo que é mais interiorizado. Já as mitzvot, que expressam não só sabedoria, mas vontade de Deus, eles também acabam desencadeando os preceitos, o cumprimento dos preceitos, essa luz divina transcendental. Então aqui ele está nos explicando algo que faz com que as mitzvot tenham um alcance maior ainda do que a Torá. Apesar que nós vamos ver nas diversas cartas do Alter Rebbe, assim como nós vemos também em distintos capítulos do Tânia, tem lugares onde ele enfatiza a importância do efeito, a importância e o efeito das mitzvot acima da Torá. Tem lugares que ele explica, às vezes, o contrário, vantagem da Torá sobre as mitzvot, ou da tefilá, a oração, mas em cada lugar nós vamos entendendo mais um aspecto profundo de cada uma dessas partes do serviço a Deus. Então até aqui ele nos explicou como que através do cumprimento das mitzvot nós conseguimos produzir vestimentas espirituais para a nossa alma que irão capacitá-la para chegar e atrair e absorver uma luz divina transcendental. A partir de agora ele vai nos dizer que esse efeito produzido pelo cumprimento das mitzvot, ele desencadeia uma energia especial, não só para a nossa alma individual, daquele que cumpre o preceito, mas, na verdade, a prática de uma mitzvah atrai energia de forma universal, de forma global. E, na verdade, principalmente, o resultado, o efeito, o alcance da prática das nossas mitzvot se reflete em vestimentas espirituais que são atraídas para as 10 sefirot de Atzilut. Na verdade, com o cumprimento das mitzvot da nossa parte, nós conseguimos atrair e desencadear uma energia divina adicional para todo o mundo, para todo o universo, começando, inclusive, todos, não só o universo físico nosso, para todos os universos espirituais, começando pelos níveis mais elevados, nos chamados 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, o mundo da emanação, Atzilut é o mais elevado, e ele nos diz que através do cumprimento nosso das mitzvot, nós conseguimos atrair dessa luz de Sovev Kol Almin, dessa luz divina transcendental que envolve o universo, uma energia maior, adicional, que não existia nas 10 sefirot de Atzilut. Na verdade, o principal que a gente consegue obter não é só a energização da nossa alma em particular. Não, muito mais do que isso. O principal que nós conseguimos atrair da luz divina infinita ao cumprir as mitzvot, o levush, não é apenas a vestimenta que vai nos capacitar no Gan Eden, no paraíso, a captar essa luz divina. Nós conseguimos produzir um efeito muito maior. O levush ve'or makif le'eser sfirot de Abiyah. Na realidade, através do cumprimento das mitzvot, nós conseguimos atrair vestimentas e uma luz envolvente e circundante para as 10 sefirot de cada um dos 4 mundos espirituais, dos 4 estágios básicos de espiritualidade, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, Amishtalshelot, Me'eila le'eila, ou Mimadrega le'madrega, Anikraot, Beshem Memale Kol Almin. Ou seja, essas 10 sefirot que se desencadeiam de um mundo para outro, assim como uma corrente, ou seja, Chokhmah da origem a Binah, Binah a Adat, as 10 sefirot, e da última sefirah de Atzilut, Malchut de Atzilut, surge o próximo campo espiritual, o mundo de Briah, e assim por diante, isso que a gente chama de Seder Ishtalshelut, o desencadeamento da corrente de energia divina por todos os universos. Porém, em geral, o que está presente nesses universos? A luz divina de Memale
Memale Kol Almin, apenas e tão somente aquela luz limitada que preenche toda e cada criatura somente de acordo com a sua capacidade. Essa é a luz que está presente de forma convencional, de forma padrão no universo. Porém, quando nós cumprimos mitzvot, nós conseguimos atrair uma nova energia. O Alter Rebbe está nos explicando o efeito que produzimos ao cumprir as mitzvot, e ele nos diz que mais do que o efeito individual, pessoal, ao atrair mais espiritualidade para dentro de nós e também produzir vestimentas para a nossa alma, mais do que isso e acima de tudo isso, através do cumprimento dos preceitos, nós conseguimos desencadear um novo fluxo divino, nós conseguimos atrair para o chamado Seder Shtalshelut, para o padrão da corrente de desencadeamento de energia divina para os universos espirituais e material, para os 4 mundos, Atzilut, Briah e Yetzirah, Asiah, cada um composto de 10 sefirot, onde existem 10 atributos em cada um desses mundos, mas o que está presente nesses mundos de forma padrão convencional, como eles foram criados por Deus, etc., é apenas a luz de Memale Kol Almin, apenas aquela luz divina, aquela energia divina limitada, que é proporcional à capacidade de cada criatura, o que cada criatura pode conter e comportar dentro de si. Porém, ele nos diz, isso é o padrão. Por isso também a revelação divina em cada estágio é limitada, até chegar no nosso campo aqui, que é o mundo físico, material, terrestre, onde aqui nós não temos revelação divina explícita, a não ser quando Deus produz milagres de forma evidente. Mas em geral é encobrimento da divindade. Porém, através do cumprimento das mitzvot, nós atraímos mais luz, mais revelação divina em todos os universos, e não só isso, não é que atraímos uma maior quantidade de luz divina, mas aqui se trata de uma qualidade completamente distinta. Ou seja, até então, em todos os mundos estava presente, se fazia presente apenas a luz, revelação divina de Memale Kol Almin, aquela luz que preenche os universos, mas através das mitzvot nós conseguimos atrair e desencadear sobre o universo, sobre os 4 mundos espirituais, sobre cada uma das sefirot desses mundos, nós conseguimos atrair a luz de Sovev Kol Almin, também aquela revelação divina da luz transcendental, aquela que envolve e cerca o universo porque está acima dele, porque ela é tão grande e infinita que não pode ser contida de forma internalizada dentro de cada criatura. De qualquer maneira, prossegue o Alter Rebbe. Aqui nós temos que explicar mais alguma coisa, ou seja, nós podemos entender que em relação à nossa alma exista um benefício quando a gente consegue atrair sobre nós essa luz de Sovev Kol Almin, essa luz transcendental, envolvente, que ela produz as vestimentas que vão nos capacitar a captar divindade. Porém, em relação às 10 sefirot, 10 sefirot, por assim dizer, são os 10 atributos de Deus. As 10 sefirot, mais ainda em Atzilut, elas por si só são divindade, são uma emanação da divindade. Então, se elas já são expressão da divindade, a tal ponto que se fala que são emanação, nem são chamadas de criação de criaturas, né? São atributos de Deus, então o que vai acrescentar nelas essa revelação dessa luz transcendental divina de Sovev Kol Almin? Então ele vai nos explicar, para responder isso, ele vai nos explicar em seguida que mesmo assim existe uma diferença em relação às próprias sefirot, ou seja, quando está presente e revelado na sefirot apenas a luz interna, a luz divina internalizada, contida dentro delas, em relação ao que acontece com as próprias sefirot, quando brilha e ilumina sobre elas também aquela luz transcendental que é atraída através do cumprimento das mitzvot. Então nós vamos procurar, ele vai procurar nos explicar agora qual o efeito que isso produz e qual a diferença, qual o impacto que isso tem sobre as próprias sefirot, sobre os próprios atributos divinos, que são os instrumentos através dos quais Deus rege o universo. Perush, então ele nos diz, a explicação, o sentido disso é que Or Ein Sof Baruch Hu mitlabesh umeir betoch kol ha'ishtalshelut 10 sefirot de Abiyah.
A luz infinita de Deus se reveste e ilumina dentro dessa corrente de energia divina desencadeada, através das 10 sefirot, dos 10 atributos presentes em cada um dos 4 mundos. Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiá, traduzindo ao pé da letra, o mundo da emanação, da criação, da formação e da ação. Vehu amatzila eser sfirot de Atzilut, amishtalshelot lebiá. É Deus que faz emanar de si as 10 sefirot presentes no mundo de Atzilut. O mundo de Atzilut, o primeiro desses universos espirituais, na realidade ainda é chamado só de emanação de Deus. Algo que é uma extensão da divindade, ou seja, lá está presente Criador e ainda não há forma de criatura. Em Briá, em outros mundos, já pode haver criaturas angelicais, anjos, ou criaturas muito elevadas, criaturas espirituais de alto nível. Podem estar presentes anjos, almas, etc., mas já são criaturas, mesmo que sejam criaturas até abstratas, espirituais, elevadíssimas, mas já têm uma, por assim dizer, uma identidade própria, sentem uma individualidade. No campo de Atzilut, tudo ainda continua tão anulado, tudo ainda está tão anulado diante de Deus, por isso é chamado apenas uma emanação de Deus, algo que emana. Essas 10 sefirot de Atzilut, elas emanam de Deus. E disso acaba se derivando, mais tarde, elas vão dar origem, nesse processo de desencadeamento, aos mundos inferiores de Briá, Yetzirah, Asiá. Mas como vai ocorrer esse desencadeamento? Quando vão surgir criaturas com suposta identidade, suposta individualidade, pelo menos as criaturas creem que elas são autônomas, independentes. Isso ocorre através do Tzimtzum, depois de muita condensação, depois de muita ocultação da luz divina. Ou seja, somente quando essa luz divina é retida, condensada, quando ela é oculta, encoberta, etc. Então ele diz, apenas através de uma imensa contração, que seria o Tzimtzum, isso vai dar origem aos campos inferiores, aos mundos inferiores, com as suas sefirot. A Mevuar Be'etz Chaim, conforme explicado nos escritos cabalísticos do Arizal, Etz Chaim Benikra Or Pnimi. Isso é chamado a luz interior. A luz interior, como nós falamos, está associado com o conceito de Memaleh Kol Almin, aquele que preenche cada criatura de acordo com sua capacidade. Então, ele está nos dizendo que a luz divina presente na Sefirot, por si só, da forma que Deus estabeleceu o modelo básico, o modelo padrão, não é? Talvez, não sei se chamar isso do mínimo, mas esse é o básico, ou seja, antes do cumprimento das mitzvot. Aquilo que está presente de luz e energia divina nas 10 sefirot, em cada um dos campos chamados mundos espirituais, né? Essa luz se reveste nas sefirot e é captada, absorvida dentro delas. Se ela é absorvida dentro delas, é porque ela já foi limitada, porque senão não poderia ser absorvida dentro das próprias sefirot, porque o infinito, o ilimitado, não cabe em algo limitado. A sefirot, por exemplo, em Atzilut, quando se fala em Chesed de Atzilut, bondade em Atzilut é uma bondade infinita, uma bondade sem limites. Porém, o próprio conceito de bondade já é uma limitação. Pode ser bondade até infinita, mas é só bondade, e não gevurá, não severidade, e assim por diante. Então, as sefirot, mesmo em Atzilut, por mais que tenham um alcance infinito, porque estão unificadas com Deus, etc., ou antes do Tzimtzum ter atingido, impactado elas, o encobrimento, a ocultação da luz e energia divina, porém, elas já, mesmo tendo um alcance infinito, elas já são limitadas, porque têm uma definição específica. Aquilo que tem uma definição, tem um fim, tem um limite. Portanto, ele nos diz, quando a luz divina já está revestida na Sefirot, significa que essa luz já foi condensada, já foi encoberta, já foi oculta, porque senão a Sefirot, os próprios atributos que têm especificações próprias, têm uma definição, eles não poderiam captar essa luz. Portanto, aqui já houve um tzimtzum, um encobrimento, uma ocultação, uma condensação muito grande, muito forte, muito intensa. Porque, como nós falamos,
a luz divina, a essência de Deus está acima de Sefirot, acima de poderes específicos, acima de atributos específicos, etc. E as Sefirot somente captam o que elas captam para operar no mundo, né? Aquilo que vai acabar transbordando para o mundo em forma de energia e vitalidade em cada plano de acordo com sua necessidade, que é proveniente da Sefirot. Tudo isso vem dessa essa luz já limitada, não é? Aquela luz condensada, encoberta, oculta, que veio da divindade dessa forma. Por isso ela está incorporada dentro das Sefirot. Ela foi internalizada. O próprio fato de saber que ela foi internalizada é porque ela já foi condensada e, portanto, limitada. Então, é dessa forma que chega a energia vital ao mundo, universo, a todas as criaturas. A novidade é que quando nós cumprimos mitzvot, nós temos um acesso a algo que não existe no mundo, a algum tipo de energia de luz divina infinita, ilimitada, novo, inédito, que não só, como a gente falou, não só em quantidade é muito mais forte e intenso do que a luz que já vigora no mundo, no seu modo padrão, mas é uma coisa transcendental, completamente distinta, incomparavelmente superior. E isso se obtém, se produz, se realiza, se atrai ao cumprirmos as mitzvot. Quando estamos cumprindo mitzvot, nós estamos atraindo uma nova luz no universo, uma luz infinita, transcendental. Validei que uma mitzvot, com a prática dos preceitos, nimshach or makifanal, nós conseguimos atrair também não só a luz que preenche, não só a luz internalizada, a luz limitada que foi oculta ou coberta pelo tzimtzum, mas nós conseguimos ter acesso, atrair e desencadear, trazer ao mundo também a luz envolvente e transcendental. O Meir tocha essa sefirot de Abiyah, para que ela também brilhe, ilumine, impacte as 10 sefirot de cada um desses 4 campos, 4 mundos, Atzilut, Briah e Tzirasiyah, o Mityached e Maor Pnimi, de forma que ela também se unifique, se faça presente, se unifique também com aquela luz padrão que está internalizada, que já estava de antes. Ou seja, através das mitzvot nós temos acesso, conseguimos atrair a luz envolvente sobre a qual não imperou o tzimtzum, ela não foi submetida ao tzimtzum, à limitação, à condensação, à ocultação. Pelo contrário, é uma luz, por essência, infinita e ilimitada, representa a energia de Deus na sua forma evidente, sem encobrimento. Por isso que ela não pode ser internalizada, né? Porque as criaturas não comportam. Mas ele nos diz, essa luz, essa energia vai continuar de forma envolvente, mas ela vai se conectar, ela vai se ligar, ela vai se unificar com a luz interna, a luz divina interna, a energia divina internalizada. Isso representa um conceito cabalístico, que lembra algo que em diversas comunidades se costuma dizer antes do cumprimento de uma mitzvah, aqueles que seguem a Kabbalah, Leshem Yichud Kudsha Berichu Shchintei. Ele nos diz, Venikra Yichud Kudsha Berichu Shchintei, como Nidbaer B'makom Acher. Ou seja, ao fazer essa mitzvah, a pessoa tem a intenção de unificar, unir, Yichud, unificar, Kudsha Berichu é o Santíssimo, Sagrado, bendito seja Deus, o Shchintei, e sua Shekhinah. Mas o que significa isso em termos, ou seja, por que os cabalistas dizem isso? Que antes de cumprir uma mitzvah a pessoa tem essa intenção, deve se concentrar no efeito transcendental que ele gera e produz através do cumprimento desse preceito. A palavra Shekhinah, traduzimos como presença divina, mas Shekhinah vem do verbo shochen. Shochen significa aquele que habita. Por isso, Shekhinah faz alusão à presença divina que habita no mundo, que está presente nas criaturas. Por isso, o próprio Mishkan, o santuário, onde a Shekhinah se revelou, se manifestou aqui nesse mundo. Portanto, Shekhinah faz alusão à divindade, conforme, por assim dizer, materializada nesse mundo. A Shekhinah, ela faz alusão à divindade conforme ela paira, se faz presente e habita
no mundo, nos seres e na criatura. Portanto, Shekhinah faz alusão a um grau e nível de divindade que pode ser captado e comportado pelos seres e criaturas. Já quando nós falamos de Kudsha Berichu, de Deus Santíssimo Sagrado, seja o que quer dizer Kadosh, sagrado, como explicado na Hassidut em vários lugares, Kadosh faz alusão ao transcendental. Kadosh, algo santo e sagrado, é algo distinto, desvinculado, algo que está acima de tudo que é o comum, o normal. Por isso ele diz, é muito mais elevado, é Kadosh, é santo, é sagrado. Então, santo, sagrado significa aquilo que é mais elevado, aquilo que é transcendental. E aqui ele nos diz qual o efeito que se produz, cabalisticamente explicando, ao se realizar uma mitzvah, Ichud Kudsha Berichu Ushchintei. Nós conseguimos unificar Kudsha Berichu Kadosh. O Santíssimo Bendito seja faz alusão à luz transcendental divina, aquela luz infinita e ilimitada que transcende o mundo, por isso só engloba e envolve, mas nós conseguimos unificar isso com Shchintei, com a Shekhinah, com a luz divina que paira e habita dentro das criaturas. É aquilo que nós explicamos acima, que nós conseguimos atrair essa energia transcendental para dentro, para se unificar com a energia vital que já paira sobre os seres e criaturas. Portanto, isso ele nos diz que essa luz que originalmente estava e se encontrava e é acima da criação, portanto, Sovev Kol Almin, através das mitzvot a gente consegue transcender, a gente consegue atrair, trazer e de certa forma até colocar, unificar o infinito ilimitado com o finito ilimitado que são as criaturas. Esse é o efeito das mitzvot, atraindo a luz transcendental para que ela se unifique com a luz internalizada divina. Agora ele volta a aquilo que ele iniciou na sua explicação, ou seja, depois de explicar aqui, era como um parêntese sobre o efeito transcendental do cumprimento das mitzvot, que ele traz benefício não só pessoal para nós, para a nossa espiritualidade e para as vestimentas da nossa alma, mas ele explicou que isso traz também um efeito global, geral, seja atraindo essa energia para todas as sefirot de todos os universos. Mas ele volta agora ao que ele estava falando antes, que as mitzvot produzem roupagem, vestuário para a alma. Como a gente explicou, que o principal efeito, na verdade, das mitzvot é a luz envolvente que é atraída nas 10 sefirot dos 4 mundos. E agora ele conclui isso nos dizendo que esse impacto, isso que a pessoa atrai e desencadeia através do cumprimento dos preceitos, isso é que vai produzir, isso é que vai fazer as roupas, as vestimentas da sua alma. O mehará de rehará meor makifanal, ou seja, de um reflexo, seja de um resíduo da luz divina que se atraiu, que se desencadeou nas 10 sefirot, de cada um dos 4 mundos através da prática do preceito, isso vai acabar transbordando e chegando para a própria alma do indivíduo que cumpriu esse preceito. Mas isso tem que ser condensado, limitado, oculto, etc., para que a sua alma comporte tanta energia divina infinita. Então, essa luz é submetida a uma grande dose de encobrimento, de condensação, etc. E isso acaba tornando e produzindo, viabilizando que nasce levush, que isso se torne, que disso se produza uma roupagem, uma vestimenta para a alma do indivíduo que cumpriu o preceito. Lebechinat nefesh ruach neshama. E isso produz roupagem para todos os níveis da sua alma, os níveis chamados de nefesh, de ruach, de neshama, sua alma, seu espírito, etc. Shel Adam, beganeden atachton ve'elyon. Isso vai acompanhar, vestir, proteger, viabilizar a presença da alma da pessoa, tanto naquele nível chamado de Gan Eden, paraíso inferior, como também no chamado paraíso superior. Sheyuchlu lehenot uleasig eize asagá ve'he'ara me'or Ein-Sof Baruch Hu. Isso vai viabilizar e possibilitar que essas almas, depois dos 120 anos, etc., elas possam usufruir desse deleite, desse prazer, não só imenso, mas infinito e ilimitado, que é
captação da própria divindade, captar, absorver, etc., interiorizar alguma coisa, mesmo que seja apenas uma luz, um brilho, um reflexo da luz divina infinita e ilimitada. Mas isso só será possível, isso só se torna possível através das mitzvot que a pessoa cumpriu aqui e, consequentemente, das vestimentas que essas mitzvot produziram. Zeu Shamru Rezal, ele nos diz que isso também é a explicação de um dito dos nossos sábios, que eles afirmaram: Schar mitzvah behayal maleika. Os nossos sábios de abençoada memória, eles afirmam que neste mundo não há nenhuma recompensa para o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. Assim falam os nossos sábios no Talmud, no Tratado Kiddushin. O que significa que não há recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo? Então, literalmente, está querendo se dizer que as mitzvot vão ser remuneradas e recompensadas não aqui e agora, até para não interferir com o livre-arbítrio, mas a sua recompensa fica reservada para o plano superior, ou seja, que as mitzvot vão ser recompensadas no mundo vindouro. E como alguns explicam que aqui nesse mundo não há nada que pague uma mitzvah, ou tudo aqui, as recompensas seriam passageiras, seriam transitórias, etc., enquanto que o Olam Abá, o mundo vindouro, é um mundo eterno, perene. Então, por assim dizer, a recompensa vem, entre aspas, em moeda forte, no campo da eternidade. Mas aqui ele nos dá a explicação mais profunda sobre isso e nos fala que a intenção dos nossos sábios ao dizer que não há recompensa para a mitzvah aqui nesse mundo, o que eles querem dizer para nós? Que não apenas a ordem estabelecida por Deus é essa, que a recompensa da mitzvah fica retida, guardada e reservada apenas para o mundo vindouro, no paraíso, etc. E aqui ela não é concedida. Na verdade, ele quer nos dizer algo mais profundo com esse dito dos nossos sábios, quer nos transmitir uma ideia mais profunda. Quando ele nos diz que não há aqui nesse mundo recompensa para as mitzvot, em outras palavras, ele está nos dizendo que não há possibilidade sequer de haver recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo, não cabe nesse mundo, não comporte nesse mundo. Por quê? Porque a recompensa da mitzvah consiste em quê? Numa revelação de uma luz divina extraordinariamente infinita e ilimitada, que é atraída e desencadeada através das mitzvot. E esse nosso mundo físico, terrestre, material, limitado, ele não comporta, ele não é capaz de conter essa revelação divina. Por ser um mundo terrestre e material, essa luz divina não pode se manifestar, não há como ela se manifestar aqui nesse mundo. Esse mundo não é recipiente para captar tamanha revelação divina. Por isso, somente quando a alma está desincorporada, quando ela não se encontra mais revestida do corpo físico, quando ela está no estágio espiritual superior, no nível chamado de Gan Eden, do paraíso espiritual, lá sim, apenas lá, ela pode ter acesso e captar um pouco dessa luz divina transcendental de Sovev Kol Almin, essa luz envolvente e transcendental que é desencadeada através do cumprimento das mitzvot. Então não há aqui nesse mundo, porque esse mundo simplesmente não é capacitado, não é habilitado, não tem condições de captar essa revelação que é produto do cumprimento das mitzvot. Ele explica por quê que Bolam Hazeh Agashmi, o Baal Gvul, Vetzimtzum Rav Veatzum Meod Meod, porque esse mundo físico terrestre, esse mundo material no qual nós vivemos é um mundo extremamente limitado, um mundo que foi submetido a um tzimtzum, há uma condensação da luz divina, uma ocultação, encobrimento enorme, gigantesco, intenso da luz divina, ou seja, que houve muito encobrimento e ocultação da luz divina até poder surgir um mundo tão materialista, tão grosseiro, grotesco como o nosso, onde o físico e o material está aparentemente tão exposto, evidente, etc., ocultando e encobrindo a divindade. Portanto, nesse mundo, nesse habitat, nessas condições, aqui não é possível se revestir, se revelar nenhum brilho, nenhum reflexo sequer da luz divina infinita de forma evidente.
Esse mundo materialista da forma física, o plano físico da forma que ele é, terrestre, etc., aqui não há condições de se revelar sequer um brilho, um reflexo da luz divina infinita. כי אם על ידי 10 ספירות הנקראים גופה בזוהר הקדוש, onde pode se revelar essa luz divina infinita, onde pode pelo menos um reflexo dela se manifestar. Ela pode se manifestar através das 10 sefirot, dos 10 atributos divinos, que são chamados no Zohar de Gufa, por assim dizer, entre aspas, como o corpo, como se fosse o corpo da espiritualidade, o corpo da divindade. Isso numa linguagem metafórica, como sempre enfatizamos, que Deus não tem corpo nem expressão corporal, mas assim fala o Zohar quando ele diz Chesed Droi Emina, que Chesed, bondade, representa o braço direito no corpo da espiritualidade, etc. Então, לפי שכמו שאין ארוך לו להגוף הגשמי לגבי הנשמה, כך אין ארוך כלל ל10 ספירות דאצילות לגבי המאציל עליון אין סוף ברוך הוא. Mas ele nos diz por que as sefirot são chamadas de gufa, de corpo, porque assim como o corpo é incomparavelmente inferior à alma, um corpo sem alma é um corpo sem vida, o que dá vida ao corpo é a alma. Não adianta a pessoa ter braços se não pode movê-los, não adianta a pessoa ter olhos se não é capaz de enxergar, se não tem... O que dá o poder de visão, de locomoção, de audição, são tudo derivados da alma. Da mesma maneira, a Kabbalah utiliza essa metáfora dizendo que as próprias 10 sefirot são chamadas ainda de corpo em termos espirituais, porque em relação à luz divina infinita, a luz divina transcendental, elas são não passam como se fossem de um corpo, apesar de serem atributos divinos, atributos através dos quais Deus rege o universo e atua sobre ele, mas mesmo assim é incomparável a revelação divina presente no corpo, assim como é incomparável a revelação presente no corpo em relação à alma. Da mesma maneira é incomparável também aquilo que está presente nas 10 sefirot, mesmo do plano mais elevado do mundo de Atzilut, da emanação, quando comparados àquele que emana, aquele de quem se emite a emanação, que é a essência divina, ou seja, aquele que é o emanente, aquele que é Deus, a essência de Deus, a essência suprema de Deus, que afilo chokhmah ilaha she'ireshitan, pois mesmo a primeira e mais elevada de todas as sefirot, que é a chokhmah, é a sabedoria divina, a sabedoria suprema, e bibchinat asiyah gufanit legabei ensof baruch hu, como shkatuv elikutei amarim, mesmo o atributo mais elevado em relação ao Ensof, a Deus, mesmo a Chokhmah, a sabedoria suprema, que é a primeira, e primeira não só em ordem de aparição, mas a primeira mais elevada de todas as sefirot, de todos os atributos, está num plano de ação material, Kulam bechokhmah sita, é como se fosse algo material em relação a Deus. Isso ele nos explica aqui, isso ele falou, esse assunto já foi mais elaborado na primeira parte do Tânia, no Likutei Amarim, mas de qualquer maneira o que ele está nos transmitindo aqui, que o mundo, esse mundo só é capaz de receber e conter dentro de si um pequeno reflexo da divindade, e mesmo esse reflexo da divindade que esse mundo contém, pode comportar, é aquilo que é proveniente, processado pelas 10 sefirot, dos 4 mundos, não esquecendo isso que ele nos enfatiza, que essas 10 sefirot são chamadas ainda no Zohar, na Kabbalah, de gufa, do corpo, porque elas, em relação à alma, entre aspas, a essência divina, elas são como algo físico e material, como querendo dizer para nós que elas ainda, as 10 sefirot e toda a energia contida dentro delas, são incomparáveis em relação à essência de Deus, em relação à alma divina, por assim dizer, porque não há similaridade, não há comparação sequer, ponto de comparação entre as sefirot com a luz infinita e ilimitada que se reveste dentro delas.
Portanto, o que pode se revestir na Sefirot, e vai ser apenas o que passa pela Sefirot, é o que vai chegar até nós, no nosso mundo, é apenas algo muito limitado da revelação divina, da luz divina infinita. E daqui nós entendemos também que nesse mundo o que nós podemos captar e conter de divindade, dadas essas condições, é apenas um reflexo muito pequeno, é apenas um brilho mínimo da luz divina que passa e é processada pela Sefirot, mas não somos capazes de acessar a luz divina, o brilho da luz divina que é acessado através das mitzvot, porque aquilo que se atrai através das mitzvot é a luz divina transcendental que está acima de todas as Sefirot, que isso é chamado de Sovev Kol Almin, aquela luz transcendental, aquela luz envolvente, aquela luz que cobre, que circunda, etc., porque não pode ser captada interiormente.